Ontem, queridos irmãos e irmãs, iniciamos as celebrações festivas do jubileu em honra de nossa padroeira, Santa Rita de Cássia. Trouxemos ontem aos pés de nossa padroeira a nossa família, para agradecer esse dom precioso que Deus nos concedeu da nossa própria família e para suplicar a intercessão de Santa Rita para que as nossas famílias prossigam na sua missão evangelizadora, com a bênção e a ação do Espírito Santo, conduzindo toda a nossa caminhada. Nesse segundo dia, o tema é a juventude e os universitários. Pode às vezes, passar despercebido a nós, adultos, a realidade desafiadora que se faz presente na vivência da juventude. A decisão. Não é fácil tomar uma decisão para acompanhar toda a vida de adultos e idosos posteriormente. É uma responsabilidade, é uma exigência, é uma necessidade. Por isso, neste dia em especial, nós oferecemos nossas preces a Deus, para que os jovens que estão engajados na vida da igreja prossigam como evangelizadores dos outros jovens e a juventude em geral possa ser alcançada pelas luzes do Divino Espírito Santo para que as suas decisões sejam acertadas. Ao lado desse desafio que em certas situações se traduz numa verdadeira provação, sofrimento, exigindo da pessoa, ainda no alvorecer da sua vida, uma decisão. Ao lado disso, os jovens oferecem tanto à sociedade, à igreja e a todos nós, sem dúvida, o seu entusiasmo, a sua criatividade, tudo que a gente sabe que faz parte da característica juvenil. Por isso nós agradecemos a Deus a bênção da presença dos jovens nas nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas comunidades de fé, porque eles nos ajudam a nos renovarmos e nos atualizar dentro daquilo que são as exigências da vida contemporânea, preservando sempre os princípios e valores da nossa fé. Nós estamos nessa liturgia celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor. Jesus termina o seu êxodo nessa história. Completou a sua missão. Ele vai subir ao Pai de volta no coração da Trindade, para que juntos nos enviem o Espírito Santo de amor, cuja liturgia de amanhã 8 dias estaremos celebrando a liturgia de Pentecostes, a descida do Divino Espírito Santo, que nos é enviado por parte de Deus Pai, através de Jesus Cristo, para nos assistir na nossa vida e na nossa felicidade como seres humanos. Nós ouvimos no início da carta, aliás, de Atos dos Apóstolos, a primeira leitura desta missa, o agiógrafo dizendo assim: no meu primeiro livro, ó Teófilo. Que primeiro livro é esse? É o Evangelho de Lucas, porque o autor do livro de Atos dos Apóstolos é Lucas. Então, no meu primeiro livro, no Evangelho, eu pude descrever todos os acontecimentos que se deram na vida de Jesus. E ele inicia o seu segundo livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas o inicia descrevendo esta partida de Jerusalém, de Jesus, aliás, para o coração da Trindade Santíssima.
E é muito interessante a gente observar como que aqueles que estavam ali acompanhando aquele momento da subida gloriosa de Jesus aos céus, um deles faz uma pergunta: é agora, Senhor, que ireis instaurar o reino de Israel? É uma pergunta de quem não entendeu nada do que Jesus veio revelar. Ele diz tantas vezes, com tanta clareza: o meu reino não é deste mundo. O reino que ele veio anunciar é um reino diferente, é o reino de Deus, mas na mentalidade, ainda sem acolher a descida do Espírito Santo, dos seus apóstolos, estava presente aquela concepção de um Messias revestido de poder político, que fosse trocar as lideranças, alterar o processo de organização da sociedade simplesmente. Jesus veio fazer muito mais do que isso. Ele veio implantar no coração de cada pessoa humana os valores do reino dos céus. Na sequência da leitura, nós ouvimos Lucas dizendo aquilo que Jesus transmitiu aos que estavam ali contemplando a sua subida aos céus. Homens da Galileia, por que estáis aí olhando para o céu? Este Jesus, que sobe agora aos céus, ele voltará e permanecerá convosco. Na verdade, ele é que nos traz, através do poder de Deus Pai, o Espírito Santo. Nós podíamos dizer, a grosso modo, que o Evangelho de Lucas descreve o tempo da presença física de Jesus na história. E o livro de Atos dos Apóstolos, de autoria dele mesmo, descreve o tempo da igreja. Portanto, o nosso tempo. Esta palavra é direcionada para mim e para você também. Por que às vezes a gente fica imaginando que está distante a concretização do reino de Deus? Ela está em nossas mãos. Pela graça de Deus, nós devemos colaborar, dando nosso sim consciente e contínuo a esta ação de Deus. E assim nós acabamos de ouvir a conclusão do Evangelho de Marcos, quando ele descreve toda essa realidade da ascensão de nosso Senhor. Que nós, queridos irmãos e irmãs, vivamos a nossa vida de fé nesta consciência missionária, de que nós somos enviados pelo próprio Cristo, que não interrompeu a sua missão. Ele cumpriu a sua missão nessa história e regressa ao coração da Trindade para permanecer glorioso entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.